Como usar o verbo have em inglês? Se você tem essa dúvida, esse vídeo foi feito especialmente para você. Nessa aula completa, eu vou te mostrar tudo sobre o verbo to have. Então eu já recomendo que você pegue um papel, uma caneta e venha para a aula preparado, porque vai vir muito conteúdo aqui para você. Primeira coisa que você precisa fazer para aprender o verbo to have é se inscrever aqui no meu canal, né? Não, se você é novo por aqui, meu nome é Vinícius Safiotti, seu teacher de inglês, e aperta o botão vermelhinho aqui, tá? Se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo, uma aula nova aqui e você não perder nadinha, beleza? Olha só. Primeira coisa, o verbo to have, ele tem vários usos no inglês, tá? O uso principal dele, o que a maioria das pessoas conhecem, é o verbo to have como o verbo ter, né? Então, se eu falo assim pra você, ó, have como o verbo ter, eu posso virar pra você e falar assim, ó, eu tenho 3 irmãos. Eu vou usar o verbo have. I have 3 brothers. Eu tenho 3 irmãos. I have 3 brothers, alright? Aqui eu tô usando o verbo have no sentido de ter. Agora, eu posso também falar assim pra você, ó. Nós temos 2 carros. We have 2 cars. Também, ó. A gente usa o verbo have para falar tem, e independentemente do pronome, tá? Eu posso colocar I, we, you. Aqui também eu vou usar o have. You have a beautiful smile. Você tem um lindo sorriso. You have a beautiful smile. Agora, o que você tem que tomar cuidado do verbo have é que para a terceira pessoa do singular, você vai fazer meio que uma conjugação. Você não vai usar have, você vai usar o has, tá? Você vai falar she has a beautiful smile. Mas é o verbo ter ainda, tá? A única diferença é que aqui ele está conjugado para he, she, it. Então também posso falar he has a beautiful smile. He has a beautiful smile. Olha lá. Smile. Alright? He has a beautiful smile. Ou it has 4 legs. It has 4 legs. Ou seja, vamos supor que eu estou falando de um cachorro, né? Ele tem 4 pernas. It has 4 legs. Aqui também eu vou usar has porque eu estou falando it. Então, para a terceira pessoa do singular, você vai fazer uma conjugaçãozinha aqui, tá? Você vai colocar o has. Mas o primeiro uso do verbo to have é nesse sentido aqui. Verbo ter. Ok? Beleza, Vini? Super fácil, it's a piece of cake, né? Muito fácil. Agora, e se eu quero colocar essa frase aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa frase aqui e eu quero colocar ela como uma pergunta. Eu quero perguntar. O que você tem que colocar aqui? Você vai colocar o verbo auxiliar. Do you have a beautiful smile? Aqui, veja que o verbo have, ele é o verbo principal da frase. Ele é o verbo ter. E aqui eu estou colocando o auxiliar, que é o do, né? Porque lembre-se que toda frase para pergunta tem que ter um verbo auxiliar. A gente usa os verbos auxiliares para fazer pergunta em inglês. Então aqui, ó, como que é uma frase no presente, né? Eu vou colocar o do aqui. Do you have a beautiful smile? Você tem um lindo sorriso. Agora, se eu quero falar aqui, ó, para she, para he e para it. Vamos supor que eu quero perguntar, ela tem um lindo sorriso? Pô, Vini, é só colocar o does aqui na... Does she has a beautiful smile? Será que é isso mesmo? Aqui, gente, você vai trocar o has pelo have, tá? Por quê? Porque o does, ele já faz uma conjugação pro she. Então, você não pode conjugar 2 vezes, digamos assim, tá? O does, ele já é uma conjugação. Então, o verbo, ele vem normal aqui para a terceira pessoa, tá? Você só vai usar has, tá? Só vai usar has se for uma frase afirmativa. Também na forma negativa é a mesma coisa. Vamos colocar essa frase aqui, ó, negativa. Nós não temos 2 carros. We do not have 2 cars. Ó, nós não temos 2 carros. Vou usar o do ali, verbo auxiliar. Posso simplificar, né? Don't. We don't have 2 cars. Olha lá. We don't have 2 cars. Estou usando o don't aqui como verbo auxiliar, só que agora na forma negativa. Beleza, vamos colocar agora essa aqui na forma negativa. Pô, Vini, é só colocar does, né? Does not. He does not has a beautiful smile. Aí que tá também. A gente não pode conjugar 2 vezes. Igual a gente fez aqui, ó, na frase de cima. Como a gente já tá usando does aqui como auxiliar, e ele já tá conjugando o pronome aqui, a gente vai colocar o verbo normal. Have. He does not have a beautiful smile. O que você pode fazer é simplificar aqui, né? Colocar um doesn't aqui, ó. Doesn't. Então fica he doesn't have a beautiful smile, tá bom? Esse aqui é o verbo have para falar tem. Muito fácil, muito tranquilo,
tá? Acho que não tem nenhum problema, tá? Eu vou até pintar aqui pra vocês, ó, pra vocês verem o have, tá? Dentro das frases. Prontinho, coloquei aqui, ó, em vermelho o verbo have pra vocês verem dentro da frase. Agora, uma coisa que você precisa tomar muito cuidado e muitas pessoas confundem é o seguinte, é pra falar tem no sentido de existir. Pô, Vini, eu também tenho que usar o have. Não, aí que tá. A gente só usa o have no sentido de ter se for pra, eu vou pôr assim, ó, sentido de possuir, tá? Ter no sentido de possuir. Se você tá usando o tem no sentido de existir, a gente vai usar o that is ou that are, tá bom? Não confunda, muita gente confunde. Então, por exemplo, se eu quero falar assim pra você, tem um carro na minha garagem. Esse tem é no sentido de existir, não é que possui um carro na minha garagem, né? Eu tô falando, existe um carro, tem um carro dentro da minha garagem. Então aqui eu não vou usar have, eu não vou falar assim pra você, ó, have a car in my garage. Não vou falar assim pra você, porque esse have aqui ele não faz sentido. Eu vou usar o that is a car in my garage, alright? Vou usar o that is. O que você tem que tomar cuidado é que se estiver no plural, você vai usar o that are. Você vai, por exemplo, vamos supor que eu falo assim, tem 2 carros na minha garagem. There are 2 cars in my garage. Tá? Vou usar 2 carros aqui. Agora, como eu tô falando 2 carros, tá falando no plural, vou colocar o are. Se você estiver falando no singular, você vai colocar o is, tá? Eu precisei colocar uma observação aqui, tá? Porque muitas pessoas usam o have nesse caso aqui, tá? E o have ele não é usado nesse sentido, tá bom? No sentido de existir, é só no sentido de possuir. Espero que vocês tenham entendido isso. Agora vamos aqui para um outro uso. Sim, tem mais um uso do verbo to have. Qual que é esse uso, Vini? É o seguinte, a gente usa o have também para pedir comida. Pedir comida. Ou não só comida, tá? Vamos colocar bebidas em geral, assim, tá? Geralmente quando você está em algum restaurante, você vai pedir alguma comida, tal, tudo, você vai usar o verbo have. E é muito comum a gente usar essa frase aqui, ó. Can I have a Coke? Can I have a Coke? Esse can I have aqui, gente, esse have, ele não é no sentido assim do tipo, posso ter uma coca. É, posso tomar uma coca, posso pegar uma coca. Então, imagina que você chega dentro de um restaurante, tal, tudo, e você quer pedir uma comida, você quer pedir alguma bebida, alguma coisa. Você pode usar o verbo to have aqui nesse sentido. É muito comum o pessoal usar o have nesse sentido. Posso pegar uma coca, posso tomar uma coca. Ou também você pode falar assim, ó, I will have a Coke. Eu vou querer uma coca, eu vou pegar uma coca, eu vou tomar uma coca. A tradução aqui fica a seu critério, tá? Você pode traduzir do jeito que você quiser. Eu vou querer, eu vou tomar, eu vou pegar, o que você quiser. Aqui é como se ele fosse um verbo. É como se ele fosse um verbo como o verbo ter aqui, só que em um outro sentido, tá bom? Esse aqui é o terceiro uso. Um outro uso do have, tá, gente? É que o have, ele pode ser usado junto com outras palavras formando uma expressão. Eu vou passar alguns exemplos aqui para você, tá? Formando uma expressão, formando uma expressão. Quer ver, ó? Eu vou passar alguns exemplos aqui para você. Mas, ó, saiba que tem muitos outros exemplos, tá? Aqui eu vou só passar alguns para você entender o conceito. Deixa eu só pintar de preto aqui para manter padronizado, porque eu gosto das coisas padronizadas e vou pintar de negrito. Pronto, aí, ó. Bora lá. É o seguinte, só falo assim para você, ó. Have dinner. Have dinner aqui não é ter jantar, é o quê? É jantar. Então, eu junto have com dinner, eu formo o verbo jantar. Have an accident. Isso não é ter um acidente, é sofrer um acidente. Um outro uso é o have a seat. O que é have a seat? Sente-se, né? Sente-se. Quando você quiser pedir para alguém sentar, você pode usar have a seat, please have a seat. Ou também você pode falar assim, ó, have a shower. O que é have a shower? É tomar um banho. Tomar um banho. Pô, Vini, posso usar o take? Pode usar o take, não tem problema, tá? Agora, veja aqui, ó, eu junto o have com outras palavras aqui, e isso aqui, ó, é uma expressão, tá? Esse aqui é o verbo jantar, esse aqui é para falar sofrer um acidente, para falar sentar-se, para falar tomar banho. Então, a gente pode usar o have com outras palavras e formar uma expressão, tá? Vamos ver isso aqui dentro de uma frase? Por exemplo, eu posso falar assim para você, ó. Eu vou jantar logo. I will have dinner soon.
I will have dinner soon. Olha lá, have dinner. Isso aqui é a expressão jantar. Eu vou jantar logo, tá? Muito importante você entender isso aqui. Então, vou pintar de vermelho aqui para você enxergar. Olha lá, I will have dinner soon. Estou usando o will aqui, por quê? Porque é futuro, né? Estou indicando futuro. Quer ver, ó? She had an accident last year. Ela sofreu um acidente no ano passado. Pô, Vini, por que você colocou had an accident? Porque é o seguinte, ó. O verbo to have, ele é um verbo have, ele é um verbo irregular, tá? Ele é um verbo irregular. Como que a gente coloca um verbo irregular no passado? Você precisa consultar a tabela de verbos irregulares. Você vai entrar lá na tabela, você vai na coluninha do passado simples e você vai achar lá aqui o passado de have. I had. She had an accident. Ela sofreu um acidente no ano passado. Mas tudo bem, vamos supor que eu falei assim pra você. Eu sofro um acidente todo ano. Sei lá. I have an accident every year. Olha lá. Vou usar o have an accident. I have an accident every year. Olha o uso do have an accident aqui, ó, como uma expressão. Tá bom? Só isso que você precisa entender, que o have ele também pode vir como uma expressão junto com outras palavras. Um outro uso do have, ô Vini, tem mais um uso do have? Tem mais um uso do have. O have ele também pode ser usado como auxiliar de alguns tempos verbais. Aqui nesse vídeo, gente, eu não vou explicar com muito detalhes, a fundo, os tempos verbais, tá? Eu só vou mostrar para você o uso do have aqui. Por exemplo, a gente pode usar o have com o present perfect. Você fala assim para você, ó, eu estive na Itália 3 vezes. Deixa eu só descer um pouquinho. I have been to Italy 3 times. Eu estive na Itália 3 vezes. Olha aqui, ó, esse have been aqui, ó, esse have been é a estrutura do present perfect. Qual que é a estrutura do present perfect? É o have mais past participle, mais o verbo no particípio passado. Esse aqui é um uso do have, ó. Eu estive na Itália. Veja que esse have aqui, ele não tem uma tradução. Por quê? Porque ele é um auxiliar. Lembre-se que a maioria dos auxiliares não tem tradução. Eles só indicam o tempo verbal da frase. Aqui, ó, quando que eu olho have been aqui, eu sei que eu tô falando no present perfect, tá? Mas esse have aqui não é eu tenho estado, eu tenho sido, não. Eu estive. A gente traduz como eu estive. Esse have aqui não é no sentido de ter, como a gente viu aqui nos outros exemplos, tá bom? É no sentido de verbo auxiliar. Ele também pode entrar, vamos pôr aqui, ó, 5.2, com o past perfect. Past perfect. Só que aqui, lembra, ó, past perfect, passado. Então aqui eu não vou usar o have, eu vou usar o have no passado. Had mais past participle. Se falar assim pra você, ó, eu tinha terminado a minha lição de casa quando você me ligou. I had finished my homework when you called me. Olha lá, eu coloquei had finished, por quê? Porque eu tô usando o had como auxiliar, tá? Aqui é o verbo have, só que aqui ele tá no passado porque o tempo verbal é o passado, past perfect, tá? Então aqui, ó, vou pintar pra você também, pra você enxergar o had aqui, ó. Também vou pintar o have no presente. Present perfect, a gente usa have como auxiliar. Past perfect, a gente usa had como auxiliar, tá bom? Eu tinha terminado. I had finished. Também a gente vai usar o verbo principal da frase aqui é o verbo finish, né? Que é o verbo terminar. Eu tinha terminado. A gente tá falando no particípio, tá bom? Terceiro e último uso, né? 5.3 é no future perfect. Que aí vai ser o will have mais past participle. Eu vou falar assim para você, ó. I will have finished my homework when you come back. Ó, eu vou ter terminado a minha lição de casa quando você voltar. I will have finished. Aqui, ó, eu estou usando will have
como auxiliar do Future Perfect. E também estou colocando o verbo no particípio, tá bom? Esse aqui é o Future Perfect, tá? Então, esses aqui, gente, são os usos mais comuns do have, tá? Ou seja, vamos só recapitular. Ele pode ser o verbo ter, né, como eu mostrei aqui para você. Você tem que tomar cuidado, é que se você estiver falando para a terceira pessoa, ou seja, he, she, it, você tem que conjugar para has, certo? Você não pode falar have para existir, você tem que usar o that is e that are. A gente pode usar o have também para pedir uma comida ou para pedir alguma bebida, tal, tudo. E também a gente tem as expressões com o have. Aqui eu só mostrei 4 para vocês, mas existem muitas outras, tá? Mas é um outro uso do have como expressão. E a gente também tem o have como auxiliar de alguns tempos verbais, como por exemplo o present perfect, o past perfect e o future perfect. E aí, consegui te ajudar? Faz o seguinte, se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessa aula, coloca aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva para você não perder nenhuma aula que eu postar aqui. Vou sempre estar postando aula 2 vezes na semana, trazendo algum conteúdo de valor para você, tá bom? Espero muito que eu tenha te ajudado. Um grande abraço and I see you in the next class.